Os fantasmas são seres sobrenaturais que supostamente habitam o mundo dos vivos após a morte de uma pessoa. Eles são uma das mais antigas e persistentes crenças sobrenaturais em muitas culturas ao redor do mundo. A definição de um fantasma varia de cultura para cultura, mas geralmente eles são considerados como entidades invisíveis que podem se manifestar como figuras das mais variadas formas ou apenas como uma sombra. Eles são frequentemente associados a eventos trágicos, como mortes violentas ou acidentes, e muitas vezes são descritos como presos na Terra por algum tipo de trauma emocional. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história de 4 pessoas que tiveram contato com seres misteriosos e que acreditam terem sido visitadas pelo sobrenatural. Se você passou por algo parecido, mande o seu relato para nós. O nosso endereço está na descrição e no final do vídeo. Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Olá, Luciano e amigos. Eu sou a Sra. K. e trago mais um fato sobrenatural que aconteceu comigo. Eu gostaria de agradecer a todos que, com seus comentários em meu relato anterior, me ajudaram a ter um melhor entendimento sobre a espiritualidade. Hoje eu trago uma história que se passou na minha juventude. Na época eu tinha apenas 17 anos e a internet ainda era discada. A casa onde eu morava tinha um quintal bem comprido. Ficava na esquina da rua e no primeiro andar de um sobrado bem espaçoso. Eu estava no meu quarto que dava para a rua, esperando a internet pegar para assim poder concluir uma pesquisa que eu precisava fazer para a escola. A minha avó gostava de ficar sentada na varanda que dava em frente para a rua. Nossos vizinhos moravam ali há bastante tempo, assim como todas as outras famílias da rua. Então, de repente, a minha avó começou a chamar o meu nome insistentemente, querendo que eu fosse até a varanda para ver uma coisa que estava acontecendo na rua. Mas ao mesmo tempo em que ela me chamava, eu comecei a ouvir na casa da vizinha uma grande gritaria muito alta em frente à janela do meu quarto. E então eu disse para minha avó aguardar, pois eu estava querendo entender o que estava acontecendo ali. Deu para perceber que eram gritos de desespero, seguido de muito choro. Dava para sentir que alguma coisa de muito grave havia acontecido naquela casa. Eu não entendia muita coisa do que eu estava ouvindo. Em meio a toda aquela confusão e gritaria, eu me lembro apenas de ter ouvido as palavras mamãe e hospital. O barulho começou então a ficar um pouco mais distante, como se eles houvessem ido para outro cômodo. Mesmo assim, eu ainda conseguia ouvir aqueles lamentos e gritos de desespero. Amigos, era algo de cortar o coração. Minutos depois eu finalmente fui até a varanda e perguntei o que a minha avó tanto queria, já que ela não parava de me chamar. E ela, bem impressionada, me contou que a nossa vizinha da casa de baixo havia acabado de subir a calçada com sua bengala, olhando para ela e lhe acenando com a mão. Amigos, não teria nada de anormal nisso. Não fosse o fato de que a filha dela, que morava na rua ao lado, não tivesse me contado que a mãe dela estava bastante doente e internada na UTI, lutando contra um AVC hemorrágico há mais de uma semana. Minha avó, então, muito séria, disse que ela já deveria ter melhorado e que até já estava em casa, pois com certeza ela havia acabado de vê-la e, apesar da bengala, ela parecia estar muito bem disposta. Isso gerou uma pequena discussão entre nós. Eu dizendo que era impossível minha avó tê-la visto e que, inclusive, na casa da filha dessa vizinha, ainda há pouco, as pessoas estavam gritando em desespero, o que me fez acreditar que a senhora havia piorado de saúde, enquanto a minha avó insistia em dizer que a senhora já estava boa e em casa. Então eu chamei a minha avó para vir até o meu quarto e chegar até a janela junto comigo para ver com seus próprios olhos como as pessoas da família estavam chorando desesperadas. Por um momento,
eu até cheguei a acreditar que eles pudessem estar emocionados por a senhora ter se recuperado totalmente. Talvez eu tivesse interpretado mal aqueles gritos que eu havia ouvido. Eles poderiam ser gritos de alegria, enfim. A minha avó veio até o meu quarto e nós ficamos por algum momento ali e ouvimos claramente quando as pessoas falaram em velório e enterro. Então eu desci as escadas e fui até a casa da vizinha procurar saber o que estava acontecendo. E ela então me disse que a sua mãe havia acabado de falecer e que eles tinham recebido uma ligação do hospital momentos antes. Amigos, eu presenciei minha avó por muitas vezes tendo esse tipo de visão. Eu ficava sempre muito impressionada com as coisas que ela via e sentia. Geralmente, depois de ver essas coisas, ela ficava muda, meio que em choque, por horas, e às vezes até por dias, e só depois ela voltava a falar normalmente. Em breve eu contarei outros relatos vividos e presenciados por mim. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado por ouvir a minha história. Caro Luciano, meu nome é Valéria Guerra e o relato que eu trago aconteceu há quase 45 anos durante a minha querida infância. Em um dia de verão da década de 70, durante uma tarde, a minha querida avó realizava seus afazeres domésticos costumeiros para poder se dedicar sem interrupções às suas rezas diárias durante a Ave Maria das 6 da tarde, no rádio. Além das tarefas diárias comuns, ela também confeccionava deliciosas balas de coco que eram uma receita tradicional da família. Essas balas eram daquele tipo de guloseima cuja receita possuía até alguns segredos que a minha avó não revelava a ninguém. Luciano, a casa dos meus avós para mim era e sempre vai ser um santuário. Eu contava os dias para chegar os meses de férias e eu poder fazer minha malinha e seguir para aquele lar cheio de aventuras de quintal e matar as saudades dos meus amados tios e avós, especialmente porque eu morava em apartamento e sentia muita falta do contato com a terra. Bem, voltando àquela tardezinha de verão em que o sobrenatural se abateria sobre a minha avó Catarina, uma imigrante alemã que veio para o Brasil aos 10 anos, eu agora entro no relato propriamente dito. Naquele dia o sol havia brilhado forte e, ao se pôr, deu lugar aos raios, trovões e à chuva típica da estação quente que estávamos vivendo. No fim de tarde, chegaram algumas crianças, fregueses da maravilhosa bala da minha vozinha. Eles já estavam dentro da casa perguntando: "A dona Catarina tem bala?", quando então a energia acabou. Aquela turminha, na verdade, era composta pelos vizinhos que religiosamente todos os dias compravam os saquinhos feitos na máquina de costura contendo aquelas deliciosas balinhas de coco natural. E quando faltou a energia, os meninos e meninas sentiram muito medo. Então foi quando uma das crianças que estava guardando as balas na área externa da cozinha ouviu alguém dizer a frase: "Boa noite". Uma tia minha também ouviu aquela voz alegre e masculina, e o mais intrigante é que ele estava em outro quarto, distante de onde as crianças estavam, e logo ela saiu para atender o freguês recém-chegado, mas quando chegou à área externa, perto do banco verde de madeira, ela não viu ninguém. Logo em seguida, a minha avó também ouviu aquela mesma voz repetindo a mesma coisa, só que agora aquela voz apresentou um tom mais triste e mais baixo. Ao mesmo tempo que ela ouviu um som, tipo como se o banco estivesse sendo arrastado, como se alguém houvesse sentado decepcionado com alguma coisa. Somente minha avó, que era uma católica fervorosa nos moldes da sua terra natal, havia respondido àquele boa noite, que ela disse ter considerado um boa noite muito legal. Minha avó me afirmou que um dos meninos presentes chegou a chorar de medo, e então, passados cerca de 40 minutos, a energia voltou e todas as crianças, com os olhos arregalados de medo, correram imediatamente para suas casas. Luciano,
Meu avô, que estava descansando em seu quarto durante esse episódio, ao tomar conhecimento do que havia acontecido durante o jantar, contou à esposa e às filhas que um grande amigo dele havia desaparecido durante um incêndio em um cinema da cidade há mais ou menos 2 semanas. Ele contou que naquele dia havia estado lá para ajudar a procurar o corpo do amigo, a qual era muito ligado desde a adolescência, mas que até aquele momento o corpo ainda não havia sido localizado. Ele então disse: "Ele deve ter me seguido até aqui. Ele sempre questionou o fato de eu ser ateu, e talvez tenha vindo até aqui para me provar o contrário. Eu sei que contra fatos não há argumentos." No dia seguinte, chegou a notícia de que o corpo do amigo do meu avô havia sido encontrado intacto. Ele havia morrido asfixiado pela fumaça. Talvez sua alma tenha seguido o amigo e ele nem tenha se dado conta de que havia desencarnado. Quando ele percebeu que não havia sido visto por uma das minhas tias, ele deve ter se entristecido e então se sentou num banco sob um estado de desolação. A desolação de quem percebeu não ter mais um corpo físico. Saudações, Luciano e amigos. Eu me chamo Luciano. Eu sou de Florianópolis, em Santa Catarina. O relato que eu vou contar é totalmente verdadeiro, e eu passei a tomar conhecimento dessa história em minhas férias no mês de janeiro, no ano de 2013, há 10 anos atrás. Talvez essa história não seja propriamente uma história de terror, mas sim um relato sobrenatural. Essa história é bem conhecida entre as pessoas da cidade e também pelos veranistas que visitam o lugar durante as férias. No município de Navegantes, no litoral de Santa Catarina, como em muitos outros do Brasil e do mundo, existe um homem que vive com problemas por consumo exagerado de bebidas e até mesmo alguns tipos de entorpecentes. Devido a isso, ele anda sozinho até altas horas da noite e é conhecido por todos os bares da região, pois além de ser frequentador assíduo, ele também costuma importunar os clientes e os donos dos bares para ganhar alguma bebida. Sempre maltrapilho, sujo e com um cheiro muito ruim, ele passa os dias bebendo nos bares e consegue alguns trocados fazendo bico ou simplesmente roubando da família. Certamente, mais uma alma atormentada que sucumbiu aos problemas da vida e não teve forças para tomar as rédeas da própria existência. Certa noite, esse homem, já bêbado e fora de si, adentrou por um dos bares da região. O ambiente era degradante, com pouca iluminação e frequentado por pessoas que enchiam a cara bebendo em alguma das mesas ou no balcão do bar. Assim que ele chegou, ele já começou a importunar o dono do estabelecimento pedindo que lhe fosse vendido uma dose de cachaça que ele pagaria quando tivesse dinheiro. Mesmo diante da negativa, ele continuou insistindo até que um homem escutou a conversa e o chamou para sua mesa, que era compartilhada com outras várias pessoas. Então o homem disse que lhe pagaria uma garrafa de cachaça se ele escrevesse com sangue, na pele da sua testa, o número 666. Apesar de bêbado, o homem ficou pensativo enquanto os outros homens que estavam na mesa começavam a provocá-lo, dizendo que ele não teria coragem e não seria homem para isso. Alguns deles passavam copos de cachaça na frente do seu rosto e o tomavam em um gole na sua frente, brincando com seu vício e instigando a sua vontade. Diante das provocações e da vontade imensa de beber, ele aceitou a proposta. Ele pegou um caco de vidro que estava no chão e escreveu o número 666 em sua testa. A aposta foi paga com uma garrafa de cachaça e o número em sua testa cicatrizou e ficou gravado para sempre. A fisionomia daquele homem mal vestido, sujo, barbudo e com o número da besta estampado em sua pele o tornaram muito temido na região. Alguns até faziam o sinal da cruz quando o viam passar
e as crianças corriam para se esconder em suas casas quando o avistavam na rua. Nas conversas que ainda circulam pelo local, apesar de tanto tempo ter se passado, as pessoas questionam sobre quem teria feito aquela proposta para ele. Alguns dizem que o próprio demônio, disfarçado de frequentador do bar, o ludibriou aproveitando-se de sua fraqueza para gravar um número na testa do homem para, quem sabe, marcar a propriedade da sua alma. Os que presenciaram o fato dizem que o estranho homem que lhe fez a proposta sumiu sem deixar vestígios e nunca mais apareceu no local. Outros citaram que o cheiro de enxofre empesteou o lugar, que teve de ser limpo várias vezes, pois aquele cheiro permaneceu no lugar durante vários dias. Segundo alguns parentes que eu tenho na cidade, aquele homem depois de um tempo simplesmente sumiu das ruas. Ninguém teve notícias dele por um tempo, até que durante algumas madrugadas ele voltou a ser visto, mas dessa vez não incomodava mais as pessoas e apenas ficava caminhando em silêncio, como se estivessem sem rumo, sem direção. Dizem que quando alguém se aproxima dele, consegue ver estampada em sua testa aquela marca que parece ainda estar bem fresca, como se houvesse acabado de ser feita. Eu tinha cerca de 7 ou 8 anos de idade. Eu havia acabado de me mudar com a minha família para os Estados Unidos. Meu pai conseguiu um apartamento muito bonito na cidade de Pasadena, na Califórnia, que ficava bem perto do trabalho dele. Meus amigos, desde a primeira vez que eu coloquei os pés naquele apartamento, eu me senti muito estranha. Na hora eu senti como se alguém estivesse me observando. Apesar da minha pouca idade, eu já havia tido algumas experiências com o paranormal antes, então eu realmente não dei muita importância para isso. Eu já sabia que esse tipo de coisa era normal. Então, em uma noite, eu acordei de repente. Eu estava acostumada a dormir com meu cobertor cobrindo minha cabeça completamente e deixando um pequeno buraco para o nariz e a boca para que eu pudesse respirar, porque eu sempre tive medo do que eu poderia ver. Quando eu acordei naquela noite, eu espiei por uma fresta no corredor e então eu vi aquela mulher. Ela brilhava tão forte que parecia que havia um refletor dentro do vestido dela. Ela tinha esse brilho branco que eu nunca tinha visto antes e nunca mais vi de novo como aquela noite. Ela usava um longo vestido branco e estava sentada no meio do meu quarto em uma cadeira de balanço, balançando-se para frente e para trás, e ela parecia estar lendo um livro. Eu não podia ver seu rosto porque ela estava de frente para a porta do armário e de costas para mim. Eu fechei meus olhos com bastante força e então eu percebi que eu havia começado a suar absurdamente. Não sei dizer o porquê, mas eu não gritei. Eu comecei a rezar pedindo a Deus que mandasse aquele espírito para longe de mim. Embora eu tivesse o cobertor sobre a minha cabeça, eu ainda podia ver aquele brilho branco, então eu tentei virar as costas para ele. Quando eu fiz isso, eu acho que eu devo ter enfurecido aquele espírito, porque eu comecei a ouvir passos pesados correndo de um lado para o outro no meu quarto e ruídos vindo das paredes, como se a mulher estivesse batendo contra elas. Eu continuei orando e a minha mãe então entrou e acendeu as luzes. Ela me perguntou o que estava acontecendo e o que era aquela barulheira. Eu contei a ela o que eu havia visto e ela simplesmente me abraçou. Ela estava tão acostumada comigo contando-lhe as coisas que eu via e sentia que ela não sabia mais o que me dizer. O que me salvou foi ela também ter ouvido aqueles sons e ter ido até lá para me ajudar. Durante todo o tempo em que moramos naquele apartamento, eu dormi no quarto dos meus pais, até que meu pai foi transferido para a Flórida e aquelas visões praticamente desapareceram.